Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para juntos estudar mais uma lição do nosso pequeno grupo. Fica muito feliz com a sua presença aqui conosco. Hoje a lição de número 8. Lição de número 8, que tem como tema Não conte mentira. Não conte mentiras é o tema do nosso estudo de hoje. E temos aqui a parte do quebra-gelo. Quebra-gelo, a pergunta é: alguém já deixou você em uma enrascada por causa de uma mentira? Como você se sentiu ao ter sido vítima dessa mentira? Eu creio que você já deve ter passado por situações difíceis em relação à mentira. Eu já passei situações muito complicadas em relação à mentira, até que se provasse o contrário, eu fui tido como um mentiroso, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu mostrar ali por A e mais B que a gente não estava envolvido em tais situações que deixa a gente assim um pouco constrangido. É complicado. O fato é que ninguém quer ser vítima de mentira, ninguém quer que alguém levante falso testemunho contra a gente, né? E você, já foi vítima de mentiras? Se sim, você diz: eu já fui vítima de mentiras. Pode colocar aí nos comentários, tá bom? E a nossa introdução começa dizendo o seguinte: todos nós, em algum momento da vida, já tivemos envolvidos em mentira de um outro ou nossa. Uma coisa muito triste e vergonhosa. Já conversemos um pouco sobre esse tema, que tem trazido muita dor e sofrimento a Deus e aos seres humanos. O próprio Deus e os seres humanos sofrem por causa desse pecado terrível, que é a mentira. E é sobre esse assunto que nós estudaremos hoje. E o livro, a leitura de hoje, o texto bíblico está em Atos, capítulo 5, verso de 1 a 10. E antes de lermos esse verso, convido você para juntos fazermos uma oração ao nosso Deus. Oremos. Querido amado Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estudarmos a Tua Palavra juntos e aprender cada dia mais da pessoa de Cristo Jesus. Nos ajude, Senhor, a cada dia a aprender de Ti e ser mais semelhante ao Senhor. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecendo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então, Atos capítulo 5, verso de 1 a 10, diz o seguinte: o tema, o subtítulo é Anania e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante e depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que, pois, você decidiu fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que soube do que tinha acontecido. Levando-os, os moços cobriram o corpo de Ananias e o levaram para fora e o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou: diga-me, foi por este valor que você vendeste aquela terra? E ela respondeu: sim, por este valor. Então Pedro disse: por que você entraste em acordo para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles levarão você também. Verso 10. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta. Levando-a, a sepultaram,
ao lado do seu marido. E agora nós temos aqui algumas perguntas para considerar. A pergunta é: o que você destacaria nas atitudes de Ananias e Safira? O que você destaca? O problema de Ananias e Safira foi prometer algo a Deus e depois não cumprir com esse prometido. O terreno de fato era deles, eles poderiam muito bem não ter prometido, mas uma vez que prometeu, o dever deles seria cumprir. Aí, por que escolheram mentir, mesmo sabendo que não podemos enganar a Deus? Então, por que escolheram mentir, mesmo sabendo que não podemos enganar a Deus? Por que escolheram mentir? Eu creio que como Pedro fala, né, que o inimigo, né, deixou ser enganado pelo inimigo. O inimigo enganou. E eles se deixaram levar pela ambição, por querer algo que não mais pertencia a ele, e sim a Deus. Dessa forma, Ananias e Safira combinaram a mentir, né, tentaram enganar a Deus. E por isso sofreram as consequências. Diz aqui, segunda questão: marido e mulher combinaram de mentir e receberam a mesma condenação. Por que o Senhor os puniu com a morte? O que você acha dessa punição? O fato que Ananias e Safira haviam mentido, de fato, eles foram punidos por a morte por uma razão. Eles precisavam servir de exemplo para que outras pessoas não viessem tentar contra o Espírito Santo. E Deus sabia do intuito do coração daquele homem e daquela mulher. Saberia muito bem que nunca mais eles voltariam a ser honestos para com Deus. Então Deus o pune para servir de exemplo. E Deus também sabia o futuro desse casal. Terceira questão é: existem razões que justificam a mentira, mesmo que seja a mentira branda ou uma mentira branca? Consideremos um texto de João, Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. João 48, verso 8, capítulo 8, verso 44. Diz o seguinte, vocês são do diabo, que é o pai da mentira. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer o desejo dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Aqueles que vivem em mentira, aqueles que buscam viver uma vida de mentira, eles são o quê? Filho de quem? De Deus? Claro que não. A Bíblia deixa claro que é filho de quem? De Satanás, do diabo. É a Bíblia que está dizendo, não é eu não, tá bem aqui, João 8,44. Aqueles que vivem na prática de mentira é filho do diabo, porque nele não há verdade e ele é o pai da mentira. Então aqueles que mentem, naturalmente são filhos dele, né? Filho do diabo. É o que a Bíblia deixa muito claro para nós. Diz assim, então não existe essa questão de mentira branda, mentira branca, a brincadeira. Não, essa brincadeira não existe. Mentira é mentira e ponto final. Quarta questão: como ajudar uma pessoa que se diz cristã, mas conta mentiras para escapar de situações embaraçosas, né? Como ajudar? E aí nós temos alguns textos bíblicos que vai nos ajudar sobre esse tema, sobre essa parte aqui, sobre essa questão, né? Efésios capítulo 4, verso 24. Efésios capítulo 4, verso 25. 4:25 diz o seguinte, Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo, né? Ou seja,
devemos falar a verdade. É o verso 25, mas o verso 24 diz, não, e se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão, procedente de quê? Da verdade. Eu gostaria de ler um pouco mais antes, que é o verso 20, a partir do verso 20, então, de Efésios 4, verso 20 até o 25. Diz o seguinte, ao verso 20, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Aí verso 21, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. 22, quanto à maneira antiga de viver, né, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo o desejo enganoso. Engano, mentira. A se deixar-se renovar no espírito e entendimento de vocês. E se revestir, verso 24, se revestir de nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedente da verdade. Aí nós temos o texto principal. Porque deixando a mentira, cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo, certo? Somos todos irmãos, então não tem como viver mentindo um para o outro. Aí nós temos outro texto, que dá um pouco mais na frente, que é Colossenses, capítulo 3, verso 9 e 10. Capítulo 3, verso 9 e verso 10. Verso 9 diz o seguinte: não mintam uns aos outros, uma vez que você despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele a que a criou. Então, se somos renovados em Cristo, somos filhos de Cristo, devemos viver na prática de quê? Na verdade. O tema da nossa lição é: não conte mentira. Não conte mentira. Então, assim, como ajudar uma pessoa que se diz cristã, mas conta mentira para escapar de situações embaraçosas? Mostrar para ela, biblicamente, que quem mente é filho do inimigo. E como cristão, nós temos que ser mais semelhante a Cristo e não mais semelhante ao inimigo, a Satanás. E quando a gente conta mentira, a gente está nos tornando filho dele, do inimigo, de Satanás. Quando a gente fala a verdade, a gente está nos tornando filho de Deus. Quem é o pai da verdade? Quem é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a verdade. E o próprio Jesus disse que o inimigo, o diabo, é o pai da mentira. E quando a gente mente, eles estão cumprindo a vontade do vosso pai, né? Ou seja, do inimigo, aqueles que mentem. Então, precisamos ter muito cuidado com essa questão de, não, era só brincadeira, não, essa questão. Usa muito, as pessoas às vezes mentem para as pessoas, e aí quando a pessoa descobre, não, era só brincadeira. Não existe brincadeira com a verdade, né? Ou fala a verdade ou não fala. Aqui temos, na parte de ilustração, nós temos uma ilustração de um jovem que morava com uma tia, furtou uma joia e a vendeu. Quando a tia percebeu a falta da joia, interrogou. E ele negou, né, para enfatizar sua inocência, acusou a empregada, que negou seu envolvimento, mas foi expulsa da casa como ladra, né? Ela negou, mesmo assim ela foi expulsa da casa como uma ladra. Anos depois, o jovem vivia deprimido por causa dessa mentira. Felizmente, conseguiu reunir, né, as pessoas envolvidas e confessou seu erro. E voltou a viver em paz consigo mesmo e com Deus e com o próximo. Ele, por uma mentira que ele havia mentido, ele passou agora a viver deprimido, com a gente chama peso da consciência. Nada mais é do que o Espírito Santo de Deus falando no nosso coração, para que falamos a verdade, nos arrependemos e confessemos nosso pecado. E foi exatamente isso que esse rapaz fez.
A Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no céu. E para provar isso, nós temos aqui, por exemplo, Apocalipse 22 e o verso 15, né? O último capítulo da Bíblia. Deixa eu achar aqui, Apocalipse 22, verso 15. Apocalipse 22, verso 15 diz o seguinte, ó. Cadê? Fora de quê? Fora de Jerusalém. Ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica o quê? A mentira. Então, os mentirosos não entrarão no reino do céu. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. A palavra de Deus, o próprio Jesus falando a João no Apocalipse, diz, olha, lá não vai entrar impuro, lá não vai entrar assassino, lá não vai entrar idólatra, e lá não vai entrar mentiroso. Aqueles que amam e praticam a mentira. Diz aqui, ó, que atitude você tomará para não perder esse privilégio? Eu pergunto para você, que atitude você vai tomar para não perder o céu? Para não perder entrar no céu? Sabe, eu oro a Deus todos os dias. Eu acho que todos nós devemos fazer isso todos os dias. Consagrar nossa vida e nosso coração a Cristo todos os dias da nossa vida. Para que nós possamos ter o privilégio de entrar na cidade pelo Santo. Para que Ele possa nos purificar de todo o mal. E que possamos viver na prática da verdade todos os dias. Custe custar. Precisamos ser honestos para com o nosso semelhante, para com o nosso próximo. Sabe por quê? Porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Que possamos ser representantes dele aqui nessa terra. Que no seu pequeno grupo, cada membro do seu pequeno grupo, continue crescendo em graça e conhecimento e na prática da verdade. E que não haja mentira no meio de vós, que não haja mentira em nosso meio. Para a conclusão de Sawyer, quem mente não sabe enrascada em que se mete, pois precisa inventar muitas outras mentiras para ocultar a primeira mentira. A pessoa contou uma mentira, aí depois tem que contar outra para poder esconder outra, e outra, e aí vira um mar de mentira sem fim. Entende? Então, por isso que é importante. É muito mais fácil andar com a verdade do que com a mentira. A mentira dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Então, a tarefa da semana. Ore a Deus e peça que os proteja da mentira e o ajude a ser verdadeiro em tudo que disser e fizer. Que Deus te abençoe. Que Deus me abençoe todos os dias, para que possamos andar na prática da verdade. Se esse é o seu desejo, lutar para ser mais semelhante a Jesus, andar e viver na verdade. Que você coloque aí nos comentários, eu quero andar e viver na verdade. E eu quero andar e viver na verdade. Que Deus te abençoe. E na próxima semana, o tema da próxima semana é expressando amor altruísta. Daqui para frente, até o final, a gente vai falar de amor. A gente já falou sobre escolha de amigos, sobre palavras ásperas, sobre fofoca, sobre controlar a língua, como vencer a tentação da crítica. Agora daqui para frente, vai falar de amor. Por exemplo, a lição 9 fala sobre expressando amor altruísta. Depois o retrato do amor. A 11, aprendendo a perdoar. Também nada mais é do que a manifestação do amor. 12, benefícios da união. E o último, amando os inimigos. Sabe, precisamos cada dia ser mais semelhante a Jesus e nos parecer mais com Ele em graça, em atitude, em tudo. Meu desejo para você é que Deus continue te abençoando ricamente. E eu quero pedir uma coisa para você. Se você nos acompanhou, chegou nesse vídeo até aqui, é sinal de que você gostou do nosso conteúdo.
Se você gostou, deixe um like, comente, mas mais do que isso, eu peço encarecidamente que você se inscreva em nosso canal. Estamos chegando aí a 1.700. Tá falta um. Eu estou gravando aqui, tá faltando só um. Mas o nosso alvo para esse ano é 2.000. Chegarmos a 2.000 novos, 2.000 inscritos nesse ano. Então, que Deus nos abençoe e vamos fazer a oração. Querido amado Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Obrigado pelo privilégio que temos de dar a tua palavra e aprender de ti cada dia. Que o Senhor consagre-nos cada dia na verdade. E que não haja em nós mentira, que nosso meio, nosso pequeno grupo, não haja mentira. Nosso meio aqui do pequeno grupo, Espaço Esperança, também que não haja mentira. Que reine em nosso meio somente a verdade, porque o Senhor é a própria verdade. Que possamos refletir o caráter de Cristo em nossa vida, sendo honestos para todos aqueles que estão ao nosso lado, levando sempre a mensagem de salvação a todos. Essas bênçãos nós pedimos te agradecendo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então, muito obrigado por nos acompanhar. A gente fica muito feliz com a sua presença e eu espero você na próxima semana para mais um estudo da lição do nosso pequeno grupo. Tchau, tchau.